Então, o tema de hoje, como a Adriana disse para a gente, é esse versículo que está em Lucas, capítulo 6, versículo 45, que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E esse versículo ele está citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que fala sobre o tema haverá falsos cristos e falsos profetas. E ele começa dizendo que conhece-se a árvore pelo fruto. E segue dizendo, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Porém, essa mesma fala, ela também pode ser encontrada em outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e João, todos eles citam essa fala de Jesus. E, como nós sabemos, havia muito simbolismo na época em que Jesus esteve com os profetas, né? Todas as explicações eram baseadas em formas que eles poderiam entender mais. Por isso usam-se muitas relações com a natureza. E aqui estão falando, né, de árvores, de frutos. Baseado nessa leitura, nós temos dois objetivos principais, que é refletir sobre a qualidade dos frutos que nós estamos produzindo e reconhecer as diferenças entre os verdadeiros e os falsos profetas. Então, analisando inicialmente essa primeira frase, conhece-se a árvore pelo fruto, nós já podemos claramente entender que a árvore simboliza todos nós, e que os frutos são os nossos atos, são as nossas obras. Portanto, a qualidade da nossa ação, ou seja, os nossos frutos, as nossas obras, elas vão revelar o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que nós somos. E esse adiantamento moral é o que nós carregamos dentro de nós, no nosso coração, né? Portanto, nessa leitura, vamos fazer duas perguntas iniciais. Como está o meu adiantamento moral? Que tipo de fruto eu estou produzindo? E cada vez que eu lia essa passagem, eu ficava pensando, gente, mas existem várias, não vou dizer qualidades de cristãos, mas várias vertentes religiosas. Cada religião traz uma visão diferente do Cristo, mas eu estou preocupado comigo, né? O caminho que eu venho seguindo, as lições que eu venho aprendendo do Mestre, como eu estou refletindo essas lições, quais são os frutos que eu estou produzindo. E por isso eu achei interessante estudar sobre, aprender, tentar entender sobre o que é moral, sobre o que é bem, sobre o que é mal, porque, né, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde Allan Kardec fala das leis divinas e da natureza. Ele vem nos dizer que moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Isso funda-se na observância das leis de Deus, e essa para mim é a parte mais interessante, que o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. Na questão 630, como que eu posso distinguir o bem do mal? Allan Kardec pergunta. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, para mim, os meus atos, para eu poder identificar se eles são bons ou se eles são maus, se eu estou fazendo bem ou se eu estou fazendo mal, basta eu imaginar que eu estou procedendo bem, e esse bem, ele vai também beneficiar as outras pessoas com quem eu convivo. Mas se nós formos no dicionário e tentarmos procurar a definição de moral, né, a gente vai ver lá que são
regras que são estabelecidas e admitidas por aquela sociedade para regular o comportamento daqueles indivíduos que fazem parte dela. Se eu não estiver agindo de acordo com aquelas regras, eu serei uma pessoa imoral. Eu gostaria de aplicar aqui um exemplo concreto de um comportamento moral. Seria a honestidade, né? Eu sendo uma pessoa honesta, eu estarei praticando uma lei moral, uma lei do bem, porque eu estarei sendo honesto comigo mesmo e honesto com aqueles com quem eu convivo. Eu sendo uma pessoa desonesta, a partir daí eu já estarei prejudicando outras pessoas e, portanto, estarei sendo imoral e, consequentemente, não estarei procedendo de acordo com a lei de Deus. Acontece que muitas vezes os meus atos, as minhas escolhas, eu considero boas e, na verdade, isso pode ser ruim para outras pessoas. Foi então que, na questão 632, Allan Kardec perguntou: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que na prática do bem e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E a resposta, vocês já sabem, Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, a gente vê que quando a gente estiver nesse momento assim, às vezes o que é mal para mim não é para você ou vice-versa, se a gente colocar fazer essa avaliação de bom senso e racional que Jesus nos ensina, né? Basta você imaginar assim, isso que eu estou fazendo, essa escolha que eu estou tendo, esse comportamento que eu estou tendo, se todos fizessem o que eu faço, isso seria bom ou ruim? Eu gostaria que isso acontecesse ou não, né? Se eu tratasse as outras pessoas, se as pessoas me tratassem como eu as trato, isso é bom ou é ruim? Isso aí vai ser um crivo, né, racional para a gente determinar se os nossos atos são bons ou ruins. Então, voltando aqui à mensagem de hoje, quando a gente fala da árvore, né, que somos nós, e os frutos que são as nossas obras, a gente vai entender que a produção de bons frutos, ela depende exclusivamente da qualidade da árvore. Por isso a importância de cuidar da árvore. O que isso quer dizer? Por isso a importância da reforma íntima. Porque, como diz aqui no Evangelho, a boca fala do que está cheio o coração. Eu anseio por dar bons frutos. Eu quero produzir, eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero ser um verdadeiro profeta de Jesus. Eu quero disseminar todo o bem que o Evangelho de Jesus me proporciona. Eu quero também compartilhar e levar essas palavras às outras pessoas com quem eu convivo. Mas se eu não sou uma árvore boa, se eu não estou preparado para isso, se o que eu carrego dentro de meu coração não são coisas boas, né? O que pode sair da minha boca? Aquilo que eu guardo dentro de mim. Portanto, aí o convite, né, à reforma íntima, que é esse cuidado que nós temos que ter conosco. E esse item, no capítulo 21, que fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, a gente vai tentar, então, falar sobre os profetas. Porque... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente pode dizer que o falso profeta é como a árvore que dá maus frutos. O falso profeta, ele vai ter várias atitudes que vão causar consequências graves. Mas antes de falarmos do que é um verdadeiro, do que é um falso, o que é um profeta, afinal? Nos tempos antigos, costumávamos dizer que o profeta era aquele que tinha predições, aquele que era capaz de prever o futuro. Mas, na verdade, um profeta é muito mais do que isso, né? Ele é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Ou seja,
ele também pode, caso Deus o permita, prever o futuro, trazer alguma informação, caso seja necessário e exista uma razão para isso. Mas a função principal do profeta é de instruir, é de educar, é de ensinar os padrões morais de acordo com as leis divinas. E esses profetas, eles são escolhidos por Deus por acaso, ao acaso? É um privilégio ser um profeta? A gente sabe que não. A doutrina espírita, ela vem nos explicar que tudo isso é uma questão de mérito, né? Esses espíritos enviados por Deus com missões importantes, missões grandiosas, eles vieram após um período de depuração, né? Portanto, não é simplesmente por acaso. E como nós podemos, então, identificar, vamos compartilhar, voltar aqui. Quem são, então, os falsos profetas? O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que são aqueles que são os homens, são assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber e tiram proveito, né, para suprir as suas próprias ambições, os seus interesses, com anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos, enviados de Deus. E, portanto, eles nos alerta, desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Ele deixa claro aqui, nesse alerta que ele nos faz, que, sobretudo nesses momentos difíceis, eu considero, né, nesse meu curto período de vida nessa terra aqui, que nós estamos passando por um momento difícil. E é nesse momento que esses falsos profetas, eles aproveitam, né, porque as criaturas estão vulneráveis, estão fragilizadas, estão suscetíveis, e é aí que nós temos que tomar muito cuidado. E o problema é que não existem falsos profetas somente no âmbito religioso. Existem também na filosofia, na ciência, na política. E o problema é que, geralmente, para satisfazer interesses pessoais, ou seu ego, ou o seu poder que está em suas mãos, eles acabam propagando ideias de ódio, ideias violentas, de separatividade, de extremismo, de afastamento da lei divina. Então, eles pregam uma falsa liberdade que, às vezes, incitam as vidas desequilibradas em paixões, e somos capazes, às vezes, de fazer loucuras por esses profetas. Por isso que ele fala, desconfiai. Devemos, então, ser vigilantes. Outro problema gerado é que, ao passarmos por alguns crivos da razão, isso gera na gente um sentimento de incredulidade por causa desses falsos profetas. E acaba levando umas pessoas em posições de insulamento, de descrença, né? E isso tudo em busca da sua própria proteção. E aí a gente acaba se fechando numa situação de egoísmo e acaba ficando ainda mais difícil para a gente viver no amor, na caridade e espalhando coisas boas, né? Porque a gente se fecha com medo desses falsos profetas. E além disso, existem também os falsos profetas na erraticidade. Erraticidade é um termo utilizado no Espiritismo, que é o período entre duas reencarnações, né? É o momento em que o espírito está desencarnado, né? Então, o Evangelho vem nos dizer que os falsos profetas, eles não se encontram unicamente entre os encarnados. Todas as vezes que um espírito indica algum remédio para a humanidade,
falando de coisas muito utópicas, coisas impraticáveis, medidas pueris ou ridículas, ou coisas ainda que nem as noções mais rudimentares das ciências estão de acordo, pode-se saber que se trata de um espírito ignorante e mentiroso. Né? E o problema é que esses espíritos, muitas vezes, eles querem usar nomes, assumir nomes ou posições de pessoas que passaram por aqui, que eram crédulas, pessoas que eram sérias, né? Acontece que, ao analisar, né, com a razão e com o bom senso, a gente vai conseguir encontrar a verdade. E essa verdade a gente vai entender que esses são, na verdade, espíritos inferiores que querem causar danos ao mundo dos encarnados. Então, aqui a gente, imaginem só, imaginem que na época em que o Espiritismo foi decodificado por Allan Kardec, quantos espíritos se comunicaram, quantos médiuns foram utilizados, quantas comunicações foram dadas, como que Allan Kardec foi capaz, né, de selecionar, de filtrar, de analisar todas essas mensagens e não aceitar uma mensagem que poderia ser de um espírito inferior. O próprio irmão X, que é também conhecido como Humberto de Campos, um dos seus livros, ele lembra o crivo da avaliação feita por Sócrates, né? Inclusive, se não me engano, até a Claudinha citou esse crivo recentemente. Para uma mensagem ser passada adiante, para eu ouvir essa mensagem e passá-la adiante, eu posso usar esse crivo ensinado por Sócrates. É verdadeiro? É bom? É útil? Né? São 3 perguntas muito importantes. Se eu recebo uma mensagem e eu posso passar essa mensagem adiante, passa por esse crivo. E Allan Kardec, ele usou muitas outras. Ponderação, prudência, lógica, análise, pesquisa aprofundada, reflexão. Eu te pergunto, você, ao receber uma mensagem, vamos supor que você recebeu no WhatsApp uma mensagem que diz psicografada por um espírito muito conhecido, e apesar, é uma mensagem muito linda, mas você não tem certeza se essa mensagem é real ou não. Você simplesmente a compartilha ou você faz uma avaliação racional sobre essa mensagem, né? Ou uma notícia que você lê numa rede social ou na televisão, você compartilha e passa adiante. Nós não estamos aqui querendo ser falsos profetas. Nós não estamos querendo aqui passar nenhuma informação que vai ser um fruto negativo, né? Portanto, nós devemos ficar muito atentos, para que nós não sejamos multiplicadores de processos de falsidade, não sejamos multiplicadores de ideias falsas, tanto entre nós encarnados que utilizamos a tecnologia, quanto com os desencarnados, né, que transmitem mensagens para nós. Especialmente hoje, nessa era digital, né, onde as fake news são disseminadas pelas redes sociais, muitas vezes nós somos invigilantes, imprudentes, e acabamos compartilhando calúnias, difamações, maledicências, e essas muitas vezes podem deturpar até mesmo o entendimento da doutrina espírita. Só para trazer um exemplo concreto, né, a USP, a Universidade de São Paulo, diz, através de um estudo, que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham notícias falsas inadvertidamente. E o MIT, né, aqui dos Estados Unidos, eles chegaram a uma conclusão de que as fake news, elas ecoam muito mais rápido do que as notícias verdadeiras. Portanto, fica aí esses 2 critérios para que a gente possa, né, tentar passar adiante mensagens que sejam boas, frutos bons. Que nós sejamos uns bons filtros, né, a todas as informações que chegarem até nós,
que nós sejamos bons filtros, usando esses crivos, essas ponderações, para que não sejamos aí comparados a falsos profetas, principalmente quando se trata, né, de assuntos relacionados ao Evangelho, ao Espiritismo. Devemos, portanto, seguir a moral de acordo com a lei de Deus, né, fazendo o bem a todos. Nós vimos, então, como identificar os falsos profetas e como identificar os verdadeiros profetas. No Livro dos Espíritos, na questão 624, Allan Kardec pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Os Espíritos dizem que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E como nós já vimos muitas vezes, né, quase todas as palestras a gente cita isso, que o modelo que nós devemos utilizar é o modelo mais perfeito que nós temos aqui na Terra, que Deus nos oferece para nos servir de guia e modelo, é Jesus, né? Este é o mais perfeito modelo que nós temos para nos basearmos, para seguirmos. Se nós analisarmos as características do verdadeiro profeta, a gente pode enxergar todas elas em Jesus. Além disso, nesse próprio capítulo 21, que é o que nós estamos estudando, os Espíritos dizem que se os que dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam atos, podereis então dizer que estes são realmente enviados de Deus. Eu achei essa figura aqui com alguns exemplos de pessoas que passaram pelo nosso planeta, que nós podemos considerar como verdadeiros profetas, né? Se nós analisarmos esses itens, caridade, amor, indulgência, bondade que concilia os corações, ao olhar para essas figuras tão importantes que passaram por aqui, a gente pode concluir que eles sim realmente foram enviados por Deus, porque além das palavras que eles disseram, né, eles apresentaram os seus atos, que são atos que estão condizentes com a palavra que eles falavam, né? Portanto, conhece-se a árvore pelo fruto. A boca fala do que está cheio o coração. Nesse momento, nós chegamos à parte final da nossa fala de hoje, mas querendo refletir sobre quais são o grau de adiantamento moral que eu estou me encontrando neste momento. Quais são os tesouros que eu carrego dentro do meu coração? E o melhor de tudo é que, se por acaso eu identifiquei que os frutos que tenho produzido, com base no que tem no meu coração, não são tão bons quanto eu gostaria que fosse, a misericórdia divina nos convida, a partir de agora, né, fazermos essa reforma, avaliarmos a nossa árvore interna, os nossos vicissitudes, o que é possível que nós temos que melhorar, né, para que nós possamos dar bons frutos. E Deus e a providência, que é a providência divina, né, que ele fala que a seiva que alimenta essa árvore, ela é constante e ela sempre vai estar nos ajudando a nos tornar árvores melhores. Ou seja, sempre procurando dar bons frutos. Por isso é importante a gente estar sempre estudando constantemente, porque toda a nossa inteligência, todo esse momento que estamos aqui, tudo que cada um de vocês venha semanalmente nos trazer, é importante para que a gente possa sempre estar cuidando dessa árvore, né, para que os frutos sejam cada vez melhores. Toda a nossa inteligência, né, que é a semente que a gente carrega,
deve estar a serviço do bem comum, e esse bem comum é o fruto que a gente vai gerar. Então, para a gente saber se a gente está andando no caminho certo, a gente pode fazer algumas perguntas. O que eu estou fazendo? Como que isso beneficia a vida na humanidade? E em que isso beneficia a harmonia com a lei divina, com a harmonia entre o nosso semelhante? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Né? Com a ajuda do Evangelho, Emmanuel, ele vem nos dizer que a mensagem do Evangelho, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, é necessário a gente estar sempre estudando, sempre tentando nos autoconhecer, para que a gente possa sempre refletir melhor as leis divinas. Eu escutei numa desses estudos do Evangelho do Haroldo, um exemplo muito interessante, que imagine que a luz divina reflete em nós. Se nós tivermos uma mente, por exemplo, opaca, essa luz divina, ela vai bater em nós e não vai se refletir muito. Diferente de Estevão, por exemplo, que tinha uma conexão com Deus tão íntima, tão cristalina, que a luz divina que batia, refletia em Estevão, simplesmente difundia, se propagava com a mesma claridade, e não havia opacidade, né? Não era embaçada. Então, está aí a importância, né, da gente transformar os tesouros que a gente carrega no nosso coração. E, por último, gostaria de trazer também um exemplo de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que diz que vós sois cartas vivas do Cristo. É quando a gente pensa que, ao invés de ser mensageiros do Cristo, nós somos a mensagem. Então, nós deixamos de ser mensageiros e passamos a ser a mensagem. Porque não só o que a boca fala que é importante, mas os nossos atos, né? E muitas vezes o silêncio, ele ensina muito mais do que 100 palavras, né? A postura do verdadeiro profeta, diante de vários acontecimentos, ela vai mostrar ali se você é um verdadeiro ou um falso profeta. Porque o falso profeta, ele, nos momentos onde ele necessita realmente ser forte e pensar no bem de todos, ele não consegue se manter, ele é fraco. Por isso que ele precisa de um bom marketing, de um alto-falante, de microfone. O verdadeiro profeta não. Ele é forte por si só. A sua postura é muito mais forte diante da fala, dos seus atos. Isso era o que eu tinha para hoje. Gostaria só de né, voltar aos objetivos, para a gente ver se a gente alcançou eles, que era refletir sobre a qualidade dos frutos que nós estamos produzindo, né, que nós queremos cada vez mais produzir bons frutos, e agora também somos capazes de reconhecer as diferenças entre os verdadeiros e os falsos profetas, e nós, como os trabalhadores de última hora, é interessante dizer isso, porque no capítulo 20 do Evangelho, os Espíritos, Jesus vem nos instruir sobre quem são os trabalhadores de última hora, né? E aí, logo no 21, que é isso que nós estudamos hoje, ele vem falar dos falsos profetas, que é o que nós não queremos ser. Portanto, era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês, que Jesus possa penetrar no coração de vocês e enriquecer o coração de vocês com tesouros valiosos. Muito obrigado.